Olá! Dentro de algumas horas, o Congresso pode derrubar o veto da Presidente da República à correção da tabela de imposto de renda em 6,5%. Enquanto a oposição promete lutar pela correção da tabela em níveis próximos à inflação do ano passado, o governo coloca como limite máximo a correção em 4,5%. No seu veto, a presidente diz que manter os 6,5% significaria uma renúncia fiscal de 7 bilhões de reais. No entanto, o senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, calculou que a defasagem, pegando apenas os governos Fernando Henrique e Lula, chega a 64,1%, ou seja, estamos pagando 64% mais imposto do que deveríamos. Como sair desse impasse? O Brasil em Debate, da Rádio e da TV Câmara, vai discutir esse assunto com os deputados Vicente Cândido, do PT de São Paulo, e Pauderny Avelino, do Democratas do Amazonas. Deputado Pauderny Avelino, o senhor como representante da oposição, o Congresso vai derrubar o veto da presidente Dilma? O Congresso vai derrubar o veto da presidente Dilma, porque nós estamos apenas corrigindo esta tabela do imposto de renda pela inflação. A inflação de um ano. E no acumulado do governo da presidente Dilma, nós temos aí em torno de 20%. Portanto, temos um ano apenas de correção de 6,5%. Quero deixar claro também que essa é uma questão que para nós é fundamental, porque significa, se não derrubar esse veto, como você disse ainda há pouco, aumento de carga tributária para o contribuinte que já não aguenta mais pagar tanto imposto nesse país. Deputado Vicente Cândido, por que é tão importante para o governo manter em 4,5% no máximo a correção da tabela de imposto de renda? Acho que primeiro para o equilíbrio fiscal, segundo para dar tempo de o governo debruçar em cima de números e editar novas medidas, como por exemplo projetos aqui na Câmara importante que repõem as perdas, tributa dividendos e ajuda a consertar a injustiça que é a carga tributária brasileira. A carga tributária brasileira, ao longo dos anos, penaliza os trabalhadores, penaliza a classe média e é generosa demais com quem tem renda e patrimônio. 54% da carga tributária no Brasil são os trabalhadores que pagam e apenas 28% é quem tem renda e patrimônio. Então, editar agora uma medida provisória que você garante pelo menos 4,5%, até que a gente possa, até o final dessa sessão legislativa, estudar melhor e tributar quem pode pagar imposto, eu acho que é o melhor caminho. E com essas medidas eu tenho certeza que nós vamos manter o veto aqui da medida provisória. Deputado Pauderny, todos os anos eu não posso, mas praticamente todos os anos, a correção da tabela é inferior à inflação. A gente vê aí o cálculo feito pelo senador Regufe da defasagem, quer dizer, o brasileiro paga muito mais imposto de renda. Agora, nunca teve uma reação tão forte a essa limitação do governo no reajuste. Por que isso está acontecendo esse ano? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer aqui para o meu colega deputado Vicente Cândido que o PT está no governo há 12 anos e, portanto, se ele acha, e eu acho também, que há uma forma de tributar equivocada no Brasil, onde nós deveríamos buscar, sim, tributar mais o rendimento, tributar mais o capital, em vez de tributar o consumo, e em vez de tributar os trabalhadores, acho que o PT já poderia ter feito isso nesses 12 anos que governa o país. Aliás, tentou fazer um arremedo de reforma tributária e não conseguiu fazer nada. Agora é o seguinte, a intolerância, o limite. As pessoas não estão mais aguentando ver tanta roubalheira no nosso país e continuarem a pagar imposto. As pessoas chegaram ao limite da tolerância e, sobretudo, com este governo, que é um governo que deixa as coisas acontecerem, deixa a roubalheira correr solta. Nós precisamos, obviamente, colocar um basta nisso. A população não aguenta mais, a população já está dizendo um basta. Nós vimos no pronunciamento da Presidente da República no Dia Internacional da Mulher. Se estendeu, foi pedir o sacrifício do povo e a compreensão do povo e levou uma vaia estrepitosa no Brasil inteiro. E agora estamos no limiar, estamos às vésperas, melhor dizendo, de uma mobilização nacional
que será no dia 15 de outubro. Tudo isso mostra a insatisfação da população brasileira Deputado com esse Vicente governo. Cândido, o senhor acha que uma mudança, quer dizer, o Congresso há muito tempo discute se é necessário uma reforma tributária ou se é possível votar, né? Se é necessário, eu acho que é um consenso, mas não consegue votar. O senhor acha que esse momento que a economia se encontra fragilizada, né, que existe um desaquecimento da economia, é o momento de mexer na estrutura tributária, como o senhor Sempre prevê? é. E se Congresso, como é que... Sempre é, porque o centro do debate é exatamente desonerar o setor produtivo, desonerar o consumo e tributar quem tem renda e quem tem patrimônio. Nós não fizemos até agora porque no bojo de tudo isso precisa fazer a reforma política, que nós tentamos fazer por várias vezes, não logramos êxito aqui no Congresso Nacional. A presidente Dilma, no começo do primeiro mandato dela, ela nomeou uma comissão para trabalhar a reforma tributária, com o Gerdau, com a Luísa Trajano, que é dona do Magazine Luiza, e a Luísa Trajano chegou à seguinte conclusão: não dá para fazer reforma tributária com esse Congresso. Primeiro tem que fazer a reforma política, porque é um Congresso que os negros são subrepresentados, que as mulheres são subrepresentadas, que tem 60%, 70% de empresários. Como é que nós vamos fazer uma reforma tributária onde nós vamos tributar mais os empresários? Então não é a vontade política só nossa, deputado Paulo, mas é uma distorção que tem no sistema político brasileiro. Como é que eu vou convencer deputados e empresários a ser mais tributado na reforma tributária? Mas, então, desculpa, Vicente. o precedente é a reforma política que nós temos que fazer primeiro para ter um Congresso que tenha melhor, que representa melhor o sentimento da nação, o sentimento dos trabalhadores, de todas as comunidades que aqui estão subrepresentadas. Quero discordar aqui veementemente do deputado, dizendo que nós estamos aqui diante de um governo corrupto. A diferença é que o nosso governo apura, deixa a Polícia Federal trabalhar, não interfere no Ministério Público, né? Eu vou pegar aqui um depoimento de um empresário tucano em novembro do ano passado. Nunca se roubou tão pouco no Brasil como se rouba agora. É que agora a gente apura, agora a gente mostra, à luz do dia. Antes se roubava muito e era cobertado pelos governos. Cadê as investigações que deveriam ter em cima do Banco Central do presidente Fernando Henrique, de sucessivos presidentes do Banco Centrais do Fernando Henrique, alguma CPI que funcionou, o Ministério Público não tinha liberdade, o Procurador-Geral do governo não tinha liberdade, não tinha Polícia Federal com liberdade, então não se apurava, se acobertava. Hoje não, hoje a gente apura e doa quem doer, inclusive a gente corta a própria carne. Essa é a grande diferença com o que o deputado aqui está comparando, ou seja, ele esquece de olhar um pouco para trás. Nós, antes da manifestação do dia 15, o deputado Paulo, nós vamos fazer do dia 13. Tá? O povo também vai para a rua para apoiar esse governo que tem compromisso social, compromisso com os trabalhadores, está fazendo ajuste agora, mas está dizendo que esse ajuste é momentâneo, que a partir do ano que vem, 2017, 2018, nós vamos retomar crescimentos econômicos, nós vamos continuar distribuindo renda, nós vamos continuar valorizando o salário mínimo, que é o maior salário, o maior poder de compra da história. Então, é por isso que antes do dia 15 nós vamos para a rua dia 13 e convidamos aqui todas as pessoas de bem, né, para ir para a rua para defender um governo que seja a cara e o sentimento do povo brasileiro. Voltando à questão tributária, deputado Paulo, como é que o senhor acha que o senhor ia responder ao deputado com relação a como o Congresso recebe uma questão de mudança tributária? Como o Congresso pode votar uma nova legislação que onere menos o trabalho e mais o ganho de capital? O deputado Vicente Cândido, ele traz uma questão risível aqui, que é fazer a reforma tributária depois da reforma política, alegando que minorias poderiam influenciar ou empresários possam influenciar. Absolutamente. A reforma tributária que qualquer governo possa fazer, ela pretende ser neutra. Ou seja, ela não vai mexer no que o governo arrecada, mas a forma de como o governo deve arrecadar. Então, isso é tergiversar, isso é fugir do tema, isso é não ter coragem de enfrentar os grandes problemas que o Brasil tem. 12 anos de governo do PT. O que nós vemos é a leniência, é a compactuação, é a pactuação com os desmandos. Lamentavelmente, é o que nós estamos vendo. O que nós precisávamos fazer realmente... O governo Lula, por exemplo, enquanto no primeiro mandato do Lula, havia uma certa conduta nesse sentido de fazer as coisas melhor, de fazer as coisas certas
questões fiscais e tributárias. Mas foi se perdendo e, lamentavelmente, veio também à tona o mensalão, naquela altura, em 2005, que, obviamente, o Lula negou, os petistas negaram, mas depois tiveram aí as penas impostas e os membros do PT presos aqui na Papuda. Lamentavelmente, esse é o governo e continuou agora com o Petrolão. Nós estamos vendo aí uma situação extremamente delicada no nosso país e que as questões basais, as questões que precisam ser enfrentadas, não são enfrentadas. Deputado Vicente Cândido, rapidamente para a gente... Podemos continuar esse debate, mas vamos voltar à questão tributária. Eu queria dialogar com os dados do senador Randolfo. Os 64% de defasagem que está dizendo é verdade, mas uma boa parte desses 54%, possivelmente 90% desses 64% de defasagem da tabela de imposto de renda, é oriunda ainda dos 8 anos do presidente Fernando Henrique Cardoso, que não corrigiu, só corrigiu no finalzinho do mandato dele 17%. O presidente Lula, em 2005, corrigiu 10%, em 2006, 8%, e depois editou a norma que valeu até agora, corrigindo 4,5% todo ano. Lembrando que, em alguns anos do presidente Fernando Henrique, a inflação foi abaixo do centro da meta. Nós tivemos anos de inflação de 2,9% de inflação e a correção da tabela de imposto de renda era 4,5%. Então, essa defasagem não é culpa nossa, nós corrigimos uma boa parte delas e queremos editar normas agora que a gente continua corrigindo, possivelmente até acima da inflação, o ganho dos trabalhadores. Esse é o nosso compromisso. Esse é o compromisso que a presidente Dilma vai editar agora e, por isso, nós vamos derrubar o veto da medida provisória aqui no Congresso Nacional. Bom, o Brasil em Debate vai voltar daqui a pouco conversando sobre essa política de reajuste do imposto de renda. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo o reajuste da tabela do imposto de renda com os deputados Paulderney Avelino, do Democratas do Amazonas, e Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Deputado Vicente Cândido, o senhor falou da política que o presidente Lula colocou de reajuste sistemático aí da tabela do imposto de renda. Será que não haveria uma necessidade de uma política de reajuste permanente, como tenta se fazer com o salário mínimo, considerando a inflação? É o compromisso nosso, a presidente vai editar. Eu quero corrigir aqui no final do bloco, que eu falei que nós vamos derrubar o veto, nós vamos manter o veto. Para a alegria aqui do deputado, ele festejou dizendo que eu estava concordando com ele, mas foi apenas uma falha aqui de expressão. A alegria do povo brasileiro. Então nós vamos manter o veto e vamos editar a norma, corrigindo permanente e espero que alguns anos acima da inflação. Até que a gente faça uma reforma tributária aqui que seja justa, que tributa capital e renda. Por exemplo, na própria tabela de imposto de renda, nós temos 4 faixas. Eu sou favorável que a gente crie a 5ª faixa, né, que salários acima de 10, 15 mil reais, que se tributa 35%, 40%, como é o mundo. E que a gente isenta as tabelas, que a gente diminui a tabela, a incidência nos salários menores. Então, essa é a justiça tributária. Então, nós precisamos corrigir a carga tributária no Brasil, tornando até maior, mas mais justa. Hoje ela não é tão alta, mas é injusta. Ela poderá ser maior como tributa a Europa, Estados Unidos e outros países aí que já corrigiu isso há muito tempo. E esse é o compromisso nosso e essa é a edição da norma que a presidente Dilma apresentará à nação já possivelmente a partir de hoje. Deputado Paulderney, eu queria saber se o senhor acha que pode crescer mais a carga tributária nacional e o que o senhor acha de uma política permanente e estável de reajuste da tabela do imposto de renda. A nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo e uma das mais injustas do mundo, porque partindo do princípio, quando você paga imposto, você teria o direito de receber serviços do Estado, como saúde, como educação, segurança, infraestrutura. O que nós temos no Brasil, Vânia? Nós temos aí esse arremedo de transferências de recurso público para os cidadãos na forma de imposto, vê as filas do SUS, vê os serviços de saúde que são feitos, que são prestados no Brasil, a educação brasileira, lamentavelmente, nós estamos vendo em que pé está. E a segurança. O Brasil
é um país onde tem uma guerra não declarada, onde morrem 60 mil pessoas por ano vítimas de crimes. Crimes. 60 mil pessoas por ano. Tem 15 cidades das mais violentas do mundo, entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Isso é um absurdo. Nós temos que fazer com que a carga tributária no Brasil, ela pode ser até neutra. Vamos lá, manter nessa faixa. Aliás, está crescendo esse ano a carga tributária com as medidas que o governo está adotando. Mas, se fosse mais justa e se recebêssemos os serviços adequados, tudo bem. Como é o caso de alguns países da Europa, a Alemanha, por exemplo, os alemães concordam em pagar uma carga tributária mais elevada, em compensação, tem as melhores estradas do mundo e não pagam o pedágio. Tem um serviço de saúde que é um dos melhores do mundo, tem educação dos melhores do mundo. E, no entanto, nós estamos vendo aqui no Brasil uma carga tributária elevadíssima e os serviços de péssima qualidade. Quero lembrar o deputado Paulderney, tirando aqui o discurso de oposição e de perdedor, vamos voltar à questão tributária. Deputado, no começo do primeiro ano do presidente Fernando Henrique, onde Vossa Excelência era a base do governo, a carga tributária no Brasil era 25% do produto interno bruto. O presidente Fernando Henrique entregou com 36%. E pior, ele descaracterizou a carga tributária, criando contribuições. Ou seja, você distorce o sistema federativo, que quando você recolhe imposto de renda, ICMS e outros impostos, você tem que distribuir a massa tributária com os estados e municípios. Quando você cria contribuições, você fica no caixa do governo. Mas então, o PT quem criou já essa está no distorção, governo há 12 quem anos. aumentou a carga tributária, Se era tão ruim, por que não mudou? Quem criou a carga tributária reduziu? é porque Por que não reduziu? 70% de empresários, anos. eu duvido, eu duvido, Não existe isso de empresário. duvido e lanço aqui o existe desafio. É governo fraco. Lança o desafio calma, aqui para deputado. Vossa Excelência. Calma, deputados, duas não pessoas tem falam, capacidade deputado de fazer uma Paulderney. reforma tributária. Deputado pauta. Paulderney, deixa eu terminar, deputado, porque Nós vamos- quem está assistindo não consegue entender com duas pessoas Nós falando. vamos colocar na pauta os impostos sobre grande fortuna, sobre CPMF, para Concordo. tributar, CPMF não. tributar Vai renda tributar e patrimônio. Quero ver qual vai ser a posição e orientação da bancada do deputado. Seremos Já que ele está contra a concordando que a CPMF. carga é alta e injusta, nós vamos colocar aquilo que deve ser justo e vamos ver o comportamento da bancada aqui do deputado. Eu gostaria de colocar uma questão para os dois deputados. Como a gente está vendo, o Brasil não parece que saiu de uma eleição há 4 meses. O clima político está muito acirrado, a briga política está muito acirrada e os analistas têm dito que os problemas políticos, né, que o conflito entre o governo e o Congresso tem prejudicado a economia. Eu gostaria de saber dos senhores se existe uma forma de se solucionar esse problema, de se superar esse problema, de forma a ajudar também ao país chegar a uma solução aí para esse momento de desaquecimento econômico. Sou Deputado Paulderney. Tudo bem. Veja bem, nós estamos vendo aí 4 anos do governo Dilma com uma total omissão. Não vai ao centro dos problemas, não vai à questão que precisa ser resolvida. Como eu disse, ninguém aguenta mais essa insegurança no nosso país. Nós precisamos ter confiança no governo. Cadê as metas de inflação que o governo diz que cumpre? Ora, nós estamos com 7,7% de inflação até fevereiro, de março a fevereiro. Nós vamos chegar agora em março com inflação que vai pegar o tarifaço da energia elétrica e vai pegar o tarifaço do combustível, que vai passar de 8%. Isso é um absurdo. Cadê a meta de inflação, que é 4,5%? É por isso que nós estamos aqui com esse debate dizendo que não há o comprometimento, não há o compromisso, porque 4,5%, que é a meta da inflação, é o que o governo quer para corrigir a tabela de imposto de renda. Agora, a inflação está aí. Ano passado foi 6,40 e poucos por cento. Esse ano já está em 7,7%. Deputado Vicente Cândido, nesse clima, como é que vai ser enfrentar esse ano? O clima se resolve, Vânia, cada um cumprindo o seu dever constitucional. À medida que o Congresso trazer para cá as agendas positivas, se debruçar em cima das medidas para o desenvolvimento econômico, para a reforma política, para a reforma tributária, estaremos contribuindo para a tranquilidade política e para o crescimento do Brasil. E a presidente Dilma vai lançar nos próximos dias
né, pontos importantes para a retomada do crescimento e para que você possa continuar distribuindo renda no Brasil, que foi o grande feito do governo do Partido dos Trabalhadores, tanto com o presidente Lula como com a presidente Dilma. Tirado aqui o discurso de oposição, o palanque eleitoral, nós vamos dar tranquilidade para a nação. A presidente está muito focada nessas competências dela, nas atribuições dela. Cabe ao Congresso Nacional fazer a mesma coisa. Se a gente ficar aqui apenas no debate eleitoral, no calor ainda das urnas, nós vamos esquecer a nossa função constitucional e vamos ficar fazendo um muro de lamentação. Os trabalhadores reconhecem isso. Nós fechamos ano passado com um índice de desemprego abaixo da série histórica do Brasil. Vamos continuar gerando bons empregos, vamos continuar investindo na educação. Nós temos aí o Plano Nacional de Educação que vai ser implementado, que vai levar 10% do PIB, onde nós vamos construir um outro Brasil com decência, com civilização, com consciência, com pesquisa, com conhecimento. E esses são os propósitos do nosso governo. Estamos retomando essas atividades. Espero que o Congresso Nacional cumpra a sua parte. Não fica aqui só fazendo discurso eleitoreiro, como a gente percebe aqui no dia a dia. Deputado Paulo, quais as medidas que seriam necessárias para o país retomar o crescimento econômico? Em primeiro lugar, vamos tirar essa história de discurso eleitoreiro. Eu estou aqui na Câmara já há algum tempo. Quando a bancada do PT vivia fazendo badernaço, inclusive no plenário da Câmara, tentando desqualificar os governos anteriores. Chega, gente. Nós precisamos realmente viver um momento onde o governo possa dizer à nação que medidas é que vai fazer para que possa ter credibilidade. Me parece, e parece a toda a nação, a presidente nomeia uma equipe econômica e fica fazendo oposição a essa equipe econômica. Como acreditar no governo desse? Eu não vejo saída, honestamente. Nós não podemos continuar da forma como estamos. O governo perdendo credibilidade. A Petrobras, neste governo, no primeiro governo da Dilma, perdeu mais de 60% do seu valor, só a Petrobras. A Eletrobras, quase 70%. Sabe por quê? Porque a Dilma editou a medida provisória em 2012, dando 20% de descontos, e aí esses descontos pesaram no caixa da empresa, o Tesouro Nacional teve que aportar recursos e agora a população, que já pagou em 2014 esses 20%, vai pagar agora até 50% a mais de tarifaço de energia. Já que o deputado está fugindo do tema, como é que nós está podemos alongando o debate. Como é que nós podemos acreditar num governo como esse? A gente tem 1 minuto para cada um, deputado Vicente. Eu estou em desvantagem aqui porque o deputado está... Temos que buscar, sim, temos que buscar combater essa omissão deputado do governo que não tem com, propostas sérias. Está com alguma falha na memória. Nós pegamos a Petrobras valendo 15 bilhões de dólares no governo Fernando Henrique, levamos a Petrobras a valer 150 bilhões de dólares e hoje ela continua valendo muito, acima de 100 bilhões de dólares no mercado. Nós pegamos a Petrobras, que produzia 1.600.000 barris de petróleo por dia, hoje está produzindo 2.300.000 barris por dia de petróleo. Nós pegamos a Petrobras, que não tinha presença internacional, hoje é uma das grandes multinacionais brasileiras. Nós estamos passando a limpo tudo aquilo que o governo Fernando Henrique deixou de mazelas para nós. Nós pegamos a Petrobras terceirizada, privatizada e valorizamos, elevamos o quadro de funcionários da Petrobras. Fernando Henrique entregou a Petrobras para nós com 64 mil funcionários. Hoje tem quase 90 mil funcionários, que nós cortamos as terceirizações precárias, onde tinha acidentes mais acidentes nas plataformas naquela época, porque não tinha qualificação dos trabalhadores. O problema que acontece hoje está sendo apurado com lisura, com decência, com responsabilidade, deputado, para que a gente possa tornar a Petrobras realmente o orgulho do povo brasileiro, uma grande empresa de petróleo no mundo. O orgulho que foi sequestrado, o orgulho que foi roubado. Que tiraram, suprimiram do povo brasileiro. Os senhores têm inveja, porque os senhores não teve coragem de fazer o que nós estamos fazendo. Não, é a Polícia Federal, o Ministério Público. Sob o comando da presidente Dilma, sob o comando do presidente Lula, onde vocês engavetavam todas as ações de apuração do Ministério Público, a Justiça Federal. Pergunta quem era o diretor da Polícia Federal na época, o que ele fazia, a não ser pedir bênção para o Palácio a toda hora. A gente pode fazer
fazer um outro Brasil em PT Debate está para vivendo discutir dias muito profundamente a difíceis. questão da Petrobras. E o governo está vivendo Eu dias agradeço a difíceis. presença do deputado Pauldemir Avelino, eu agradeço a presença do deputado Vicente Cândido. O Brasil em Debate termina aqui, a gente pode discutir esse assunto em outras edições. Se você quiser rever ou compartilhar esse e outros programas, vá à nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência, eu te espero nas nossas próximas edições. Até lá.